Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Quarta-feira, mais um dia de live. E hoje novamente vou conversar com a médica pediatra Marielle Wolters. Marielle Wolters. Eu fiquei preocupado porque eu falei da outra vez Wolters, né? Você tinha comentado, é Wolters. Isso. É descendente de alemão, alguma coisa. Um holandês. E a doutora vai falar pra gente, pessoal, sobre a questão imunológica, tá? A formação do sistema imunológico, anticorpos, né? Quando que começa esse processo, o mecanismo de fortalecimento, tá? São várias questões que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Doutora Marielle, boa noite, seja bem-vinda novamente. E como sempre, né, doutora, nossos temas é para ajudar as pessoas, que a gente estava conversando há pouco tempo, né? Para que as pessoas possam realmente viver melhor. Seja bem-vinda e é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu acho bastante pertinente o tema, né, imunidade, infecções, porque as crianças adoecem com muita frequência, principalmente os bebês menores, e é a principal dúvida das mães em geral nos consultórios. Então eu acho que vai ser um tema bem proveitoso para quem estiver assistindo, quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta aí que a gente possa tentar esclarecer, vai ser um prazer. Com certeza. Eu prometo que da próxima vez não vou esquecer o seu sobrenome, tá? Não tem o problema. apagãozinho que eu prometo que eu não vou esquecer. Doutora Marielle, para a gente começar de uma forma mais didática e explicativa, eu queria que você esclarecesse sistema imune, sistema imunológico e anticorpos. Qual é a ligação? São sinônimos? Sim. Quando a gente fala o sistema imune ou imunológico é a mesma coisa, né? Certo. A gente está falando o quê? Da imunidade da pessoa, né? No nosso foco aqui no caso da pediatria. Tá? Como que você vai adquirir essa imunidade e como que você pode fazer para melhorar esse sistema imunológico também ao longo da nossa vida, porque as crianças vão crescer e a gente adulto também quer estar com a imunidade boa. Tá? Então, os anticorpos, eles são o fruto da nossa imunidade, são quem nos defendem, são as memórias, né, do nosso organismo, que eles vão nos defender, identificar os agentes agressores e tentar bloquear no intuito de nos proteger das infecções. Então são os agentes protetores contra as doenças. Sim, são os soldados, digamos assim, entendi. de defesa. Claro. Agora, com relação ao surgimento da imunidade, o sistema imunológico, qual é o período? É possível precisar? Quando o bebê ainda está na barriga da mãe, depois que nasce, como que acontece esse processo? Sim, o processo de formação do sistema imunológico, ele se dá início ainda intraútero, né? Quando o bebê ainda está lá na barriga, a mãe consegue de forma passiva transmitir alguns anticorpos, algumas imunoglobulinas via placenta, e ela dá sequência depois do parto através do aleitamento materno. Então, no aleitamento, há uma transferência importante de imunoglobulinas e de anticorpos para proteção inicial desse bebê. Esse sistema imunológico do bebê, ele é totalmente imaturo e incompleto e ele vai dar início desde lá da barriga no processo de formação e vai concluir por volta dos final do terceiro para o quarto ano de vida que a criança vai estar com a sua imunidade, dá para se dizer, formada. Então até lá ele ainda está em processo de formação. Então isso significa, você falou na gestante, então isso significa que o que ela ingere, o comportamento, as atitudes dela vão ter uma influência na imunidade da criança. Sim, já tem estudos bem recentes falando dos 2.000 dias, antigamente eram 1.000 dias. Hoje já se fala na questão da mulher, ela já ir começando a se cuidar, corrigindo hábitos alimentares, enfim, no mínimo 3 meses antes dela pretender engravidar, durante a gestação e nos primeiros 2 anos de vida do bebê. Porque isso aí vai ser crucial para a imunidade da criança. Doutora Marielle, existem crianças que já nascem com uma propensão maior a ter um sistema imunológico, digamos, mais potente e ao contrário também, crianças que já nascem com o sistema imunológico mais fragilizado? Na verdade, assim, todos nascem com o sistema imunológico praticamente, né, inexistente em processo de formação. Agora, algumas propensões a doenças de caráter hereditário, alergias e coisas assim, tem algumas crianças que quando tem histórico do pai ou da mãe, aumenta o risco, mas não de comprometer o sistema imunológico. Esse aí vai ser moldado, vai ser formado desde o período
que nasceu, lá do intraútero que nasce, e com os hábitos de vida, questão alimentar, enfim, nos primeiros 2 anos de vida. Esses primeiros 2 anos são os anos, assim, um período crucial para a modulação, para a formação do sistema imunológico da criança. Entendi. De uma forma geral, muitos pais têm uma tendência de tentar impedir que os filhos tenham contato com o meio ambiente, com o solo, com o sol, com a terra, como se fosse uma forma de proteger a criança contra os invasores, contra as doenças. Esse comportamento, doutora, é correto? Não, eu acho assim totalmente inapropriado, né? Eu brinco, até agora há pouco a gente estava conversando que a vitamina S, ela não tá lá nos livros, que é a S de sujeira, porque criança tem que se sujar, tem que ter contato com terra, tem que ter contato com a natureza, com animais, né? Então faz parte andar descalço, deixar a criança livre. Criança tem que ser criança, tem que ter hábitos saudáveis, tem que fazer brincadeiras de criança igual a gente quando era pequeno fazia. Né? Porque esse mundo de confinado, principalmente apartamento, criança muito tempo presa, não tem contato com natureza, com terra, além da parte emocional da criança ficar mais estressada, você tá super protegendo essa criança e quando ela tiver o contato que era para ser natural, ela, por falta de anticorpos, ela vai acabar adoecendo num negócio que não era para adoecer, que era para fazer parte da rotina normal dela. Ou seja, tem que deixar a criança solta, ter contato com o meio ambiente, né? Tem que ter contato e tem que deixar engatinhar. O pessoal no inverno acha que às vezes no frio, mas eu piso. Deixa a criança engatinhar, deixa ela ter contato, mesmo que esteja sem meia. Tem que deixar a criança ser criança. Cuidados não são sinônimo de superproteção, né? Exatamente, você tem que cuidar, mas o excesso também prejudica. Uma outra questão, escolinhas. Os pais comentam muito que as crianças vão para a escolinha, para as creches, enfim, de uma forma geral. E ali parece que é uma porta que transmite, né, um acesso fácil aos micro-organismos, doutora. Como que você analisa essa questão? Porque a criança precisa também ter contato com outras pessoas e também com a escola e outros meios. Como que você analisa essa questão do medo que a mãe tem de mandar as crianças para a escola e creche? A questão da creche eu acho extremamente importante, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente, mãe, também trabalha fora, então a gente não tem aquela pessoa para ficar tomando conta. E outra que o contato com outras crianças, além da parte da sociabilização, do emocional, da independência da criança, a criança que vai para a creche, ela se desenvolve mais rápido, tem a parte boa da creche, só que tem a questão do contato com os amiguinhos, com os coleguinhas, e eu sempre falo, cada um tem os seus bichinhos, chega lá, mistura tudo, aqueles que você nunca se expôs, você vai levar para casa, vai desenvolver doença, só que aí você está adquirindo uma imunidade ativa de forma natural. Eu me expus àquele vírus, àquela bactéria, eu não tinha resistência nenhuma para ela, eu desenvolvi a doença, acabei adoecendo, mas o meu organismo foi induzido a produzir anticorpos. Quando essa criança ela entrar em contato novamente com esse mesmo vírus ou bactéria que agrediu ela agora, ela já vai ter anticorpos, ela já vai ter defesa, então ela já não vai adoecer mais. Então, há necessidade das crianças interagirem com outras crianças. Creche é uma realidade universal hoje. Entendi. Então, eu sou a favor. Em outras palavras, você quer dizer que, de certa forma, contrair doença tem um lado bom. Tem não é um só lado ruim. bom, tem um lado bom porque criança tem que ter doença de infância na infância. Senão vai acontecer igual vários adultos que desenvolvem varicela, catapora, cachumba depois de adulto. Né? Por quê? Porque quando eram crianças não tiveram contato, ou então não foram vacinados, enfim. Então essa imunização artificial e natural pelo contato, pela exposição, faz parte desse processo de formação do sistema imunológico da criança. Ele é crucial. Entendi. Bom, você comentou aí o aleitamento materno como sendo um elemento fundamental, né? Talvez o prioritário. Tá, esse é um. Quais são os outros passos para a criança adquirir e fortalecer o sistema imunológico? De forma passiva e o inicial, o aleitamento. A questão da exposição da creche, né? O contato com outras crianças, você ter acesso a esses vírus, essas bactérias, enfim. E um outro terceiro que eu acho extremamente importante, que a gente sempre tem que enfatizar,
que é a questão da vacinação. Vacinação. Vacina é uma forma ativa, artificial e eficaz de você induzir o teu organismo a reagir e produzir anticorpos. Então aí a importância da gente manter o calendário vacinal das crianças sempre em dia, não arrumar pretexto para atrasar a vacina. Porque vacina é proteção e é proteção eficaz, essa é garantida. E tem todo um histórico, né, doutora? As vacinas, todo o histórico da eficácia, né? Com certeza. Desses elementos, né? Doutora, por exemplo, é uma criança que tem infecções de forma recorrente. Tem muitos resfriados, otites, amidalites, enfim, esses ites aí que caracterizam infecções. O que isso significa? Quer dizer necessariamente que o sistema imunológico dela é frágil? Assim, primeiro a gente tem que analisar a idade dessa criança, né? Se ela é uma criança menor de 3, 4 anos, o sistema imunológico dela ainda está em formação, está imaturo, então há uma falha na defesa ainda por questão do tempo, não deu tempo ainda de concluir esse processo de proteção. Mas tem muitas doenças que, dependendo da faixa etária, né, são comuns naquela faixa etária ali. Então, por exemplo, no primeiro ano de vida, embora para as mães seja um desespero, né, pareça um absurdo eu vim aqui falar, mas no primeiro ano de vida da criança, do bebê, é considerado normal e aceitável esse bebê ter até 7, 8 resfriados no primeiro ano, ou seja, em 12 meses eu ter até 7, 8 episódios, então quer dizer que essa criança vai passar mais doente do que bem, né? Mas é normal, principalmente se for uma criança que frequenta creche, que se expõe ao contato com outros. Então, isso é considerado normal. Quando que a gente considera anormal? Quando você está fora daquela faixa de incidência grande de infecções e por alguma razão essa criança vem tropeçando, adoecendo com muita frequência. Nesses casos, às vezes a gente tem que cogitar a hipótese até de entrar com alguma medicação que dê um empurrão, que ajude a aumentar a imunidade dessa criança. Entendi. Doutora, já que você falou de medicação aí, antibióticos. Né? Os pais, quando os filhos principalmente apresentam um quadro febril, infecções, quase que um desespero querer amenizar, já resolver aquele problema a curto prazo. Como que você vê essa questão necessariamente, o uso de antibióticos, desses produtos aí, há momentos que eles podem ser dispensados, mesmo diante de um quadro febril, um quadro de uma infecção? Sim, o que acontece é que, como eu falei, conforme a faixa etária, nos primeiros 2 anos de vida, a maioria das infecções, a maioria, não todas, elas são de origem viral, né? Etiologia viral. Então, se eu sei que é um bebê de 7, 8 meses, que está com um resfriado, com alguma doença, uma bronquiolite, alguma coisa assim, que está pela faixa etária, está sinalizando para um quadro viral, segure esse antibiótico. Antibiótico mata bactéria, não mata vírus. Só que no imediatismo, naquele desespero da mãe, às vezes a criança acaba tomando antibiótico desnecessário. Então, antibiótico mata bactéria. Tem indicação real, concreta? Excelente, ele é necessário. Não, eu acho que isso aqui é um quadro viral. Entra com sintomáticos, orienta bem essa mãe, por isso que é importante um contato, uma relação boa de confiança entre o médico, o pediatra e os pais da criança, e orienta, dentro de 2, 3 dias, não resolveu, traz para eu reavaliar, ou entra em contato comigo, a gente vai conversando e tenta segurar o máximo possível o antibiótico. Porque você vai destruir a flora intestinal da criança e lá na frente você vai estar com 2 problemas. O quadro viral que você mascarou e o quadro gastrointestinal que o antibiótico destruiu a flora. Existe um tempo que poderia dizer assim, a criança atinge uma determinada idade, ela já vai estar com um sistema imunológico formado, constituído, fortalecido? Existe. A gente considera assim, digamos que uma idade cruzeiro, aquela idade tranquila para a criança, a partir dos 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque nesse período ela já teve 300 infecções, estomatite de mão, pé, boca, diarreia, vários resfriados, bronquiolite, e tudo isso daí culminou para ajudar a produção de anticorpos. Então ela já está meio que protegida para todo esse arsenal de doenças que ela desenvolveu nos primeiros 2, 3 anos. Então dos 4, 5 anos para frente, a tendência é a coisa engrenar e a criança pouco adoecer. Entendi. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Dúvidas, agora é o momento de sanar com a doutora Marielle.
Com relação aos suplementos, existe algum tipo de produto que contribui para o fortalecimento imunológico? Eu sempre priorizo investir na alimentação. Alimentação. A alimentação saudável, você ter hábitos saudáveis, né, de frutas, legumes, uma vida regrada, rotina. A criança tem que ter rotina. Quando eu falo rotina, é rotina de refeições, é rotina de sono, qualidade de sono. Isso aí também favorece, né, na melhora do nosso sistema imunológico. E atividade física. É deixar a criança solta, é deixar ela brincar. Isso daí, você tá melhorando, tá condicionando o teu sistema imunológico, não só na criança, mas a gente adulto também. Então, os hábitos saudáveis, eles colaboram, eles melhoram, aprimoram o nosso sistema imunológico. Alguns casos, a gente tem que entrar com alguns medicamentos aí já de cunho artificial para dar aquela empurrada para fazer a criança engrenar. Mas tudo com muita cautela e, de preferência, o médico pediatra conhecendo aquele paciente. Não é a primeira, segunda vista que você já sai prescrevendo imunomodulador. Você tem que ter cautela e ver se realmente há necessidade. E analisar cada caso é um caso, né? O perfil Exatamente. da criança, na situação. Doutora, da mesma forma que você citou os hábitos que contribuem para o fortalecimento, o contrário também é verdadeiro, né? Ou seja, atitudes inadequadas podem prejudicar a formação e o fortalecimento do sistema imunológico? Sim, com certeza, né? Aí a gente faz o caminho inverso. Né? Uma alimentação desregrada. O que seria, por exemplo, o que você considera uma alimentação desregrada para a criança que está ainda em formação? Doce, frituras, você priorizar carboidrato, biscoito de polvilho, essas coisas assim, em substituição a uma fruta, um legume, uma verdura. Então, quando você não investe na alimentação adequada, você está deixando de oferecer as vitaminas que a criança precisa. Porque o nosso organismo, ele é uma máquina que precisa estar tudo equilibrado. Se você ingere de forma natural na alimentação as vitaminas que você precisa, você não vai precisar suplementar de forma artificial. Então, hábitos, dieta inadequada, privação de sono, criança tem que ter hora para dormir. O organismo funciona bem se for regrado. Então, aquela criança que vai dormir 11 horas, meia-noite, depois dorme até meio-dia, isso não é saudável para ninguém. Você tem que ter hábitos saudáveis. Ventilar a casa, tudo isso aí são coisas que vão ajudar. O contrário, tudo vai prejudicar. Manter as vacinas atrasadas, você está abrindo brecha para a criança desenvolver aquela doença ali, né? Doutora, com relação ao carboidrato, você citou, mas o carboidrato é um alimento fundamental para a criança também, não é? Sim. O excesso. É o excesso, exatamente. A gente precisa de uma dieta balanceada. Eu preciso dos carboidratos, porque eles são a minha fonte de energia. Criança é elétrica, criança pula, corre, enfim. Então, a gente tem que fornecer os carboidratos para ela, as proteínas, a parte dos lipídios, as gorduras necessárias, que tem vitaminas que só são absorvidas se você tiver uma pequena ingesta de gordura, e um pouquinho do açúcar também, mas tudo de forma equilibrada. Entendi. A carne vermelha, doutora, porque é um tipo de proteína, é uma fonte de proteína, não é? Isso. Para a criança que está em formação do sistema imunológico, a orientação de vocês é que ela consuma? Extremamente importante. Assim como o frango, como o peixe, a carne vermelha mais ainda. Por quê? Porque ela é uma fonte de ferritina. Vai ajudar lá a prevenir anemia, parte de desenvolvimento muscular da criança. Entendi. Então, é importante. A gente orienta já desde a introdução, lá nos 6 meses. Começou as papinhas, já coloca um pedacinho de carne junto, nem que seja só para ferver junto ali, mas já incorpora na dieta da criança. Entendi. Doutora, tem uma primeira pergunta aqui da Socorro. Socorro Divino. Boa noite, Socorro. Seja bem-vinda. Doutora Marielle, um bebê que não é amamentado tem mais propensão a ter infecções? Olha, a gente prioriza o aleitamento materno, mas sempre quando possível, né, Socorro? Então a gente não pode condenar aquela mãe que tentou e fracassou, não conseguiu. Mas, como eu falei, há várias formas da gente favorecer a formação e o aprimoramento do sistema imunológico. Alimentação saudável, você dá uma fórmula boa. Nas fórmulas infantis, infelizmente a gente não tem anticorpos, porque só tem no leite materno. Mas uma alimentação saudável e o principal, manter as vacinas em dia, isso aí você já está colaborando, ajudando bastante na formação do sistema imunológico da criança.
Você citou a vacina, doutora, muitas doenças foram erradicadas, né? O histórico aí é bem amplo, né, e comprovado, né? Porque quantas doenças que, por meio da vacina, né, Sim, foram, né? felizmente, né, com o avanço da medicina, durante anos, a gente está tendo cada vez mais vacinas, enfim, só que o que nos preocupa é que de uns tempos para cá a adesão a essas vacinas está diminuindo. Tanto é que a gente está tendo surto nos Estados Unidos, alguns casos de paralisia infantil, que aqui no Brasil já estava erradicado. Então, o que me preocupa é as pessoas serem, dá para se dizer, até negligentes e omissas a ponto de não levar os filhos para vacinar. Porque isso daí é uma proteção que a gente sabe que é eficaz e que felizmente é gratuita. Nós temos na rede pública, então não justifica a pessoa alegar que não tem tempo ou que não tem condições porque é de graça. Com certeza. Então isso aí é importante. É verdade. Doutora, a Suzy Vicente, ela pergunta o seguinte: a criança precisa comer ovo? Oi, Suzy. Essa pergunta aí é bem interessante, né? O ovo, ele depois do leite materno, ele é o segundo alimento mais completo em nutrientes, né? Só que aí vai muito da criança. Tem criança que gosta e tem criança que não se agrada, assim como alguma fruta, a gente não é obrigado a gostar, amar tudo, né? Então, se a criança come e ela vomita, ela recusa, ela não tem uma boa aceitação, ele não é essencial, porque ele está mais agredindo do que favorecendo. Tá? Lógico que tem aqueles casos também que as crianças são alérgicas ao ovo, aí já há uma contraindicação. Mas quando é a criança que reluta e ela não gosta, tem várias outras fontes de nutrientes que a gente pode oferecer para essa criança na carne, no peixe, nas frutas, infinidade de outros alimentos que o ovo não vai deixar aquela lacuna, não. Tá certo. Doutora, um ambiente conturbado, uma família desajustada, brigas entre o casal, enfim, é um fator que pode prejudicar a formação e o desenvolvimento da imunidade da criança? Sim, com certeza. Pode? A gente, sempre quando tem algum problema assim de criança que está com seletividade alimentar, que está com mudança de comportamento, com ansiedade, enfim, sempre você tem que tentar ver o ambiente que essa criança está inserido. Porque tem muitas doenças que elas são de origem emocional. Elas acabam abalando o nosso sistema imunológico porque aqui dentro não está legal. Então, a criança, ela tem que estar inserida num ambiente favorável para que ela se desenvolva. Se a criança cresce num ambiente de briga, de gritaria, de confusão e coisa, como é que eu vou querer que essa criança tenha um comportamento tranquilo, que seja uma criança calma e que ela saiba lidar com situações de estresse lá na frente, se eu não estou dando o exemplo? Então, a criança ela tem que estar inserida num ambiente tranquilo. Com certeza. Deixa eu cumprimentar alguns amigos aqui, doutora. Peço licença para você. Doutor Carlos de Mello, boa noite, seja bem-vindo. Viu, doutor Carlos? Deixa eu só falar uma coisa. A questão imunidade, adulto também precisa, tá? Um churrasquinho, de vez em quando, tá? Né, doutora? Precisa, com certeza, né? Pode tomar então, cervejinha no final viu? de semana, que eu também tomo. O doutor Carlos é de Quinta do Sol, final de semana devo estar lá, então a carninha vai bem, né, doutora? A gente precisa, né? Você já tá. Principalmente jornalista que precisa entrevistar, desgasta, né? Com certeza. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Doutora Ana Beatriz, boa noite, doutora Ana Beatriz, seja bem-vinda. Logo sai a revista, viu, doutora, com a tua matéria lá, tá? Clarice Bandarucci, boa noite, Clarice, seja bem-vinda, prazer em recebê-la aqui. Leudiane Freitas, Ceará. Essa moça aqui, uma Limoeiro do Norte, viu? Perto de Fortaleza, longe. Quem mais está por aqui? Maria Dugovic. Meu amigo Charles, boa noite, Charles. Estava falando de você há pouco tempo aqui, tá? Bem, viu? A doutora Marielle, A viu? sua testemunha, falou né, bem. Doutora? Falando bem de Charles. Minha mãe, Rita Rabelo, boa noite. Tem bastante gente aqui, viu? Suzy. Enfim, quem mais está aqui? Edna Freire. Tem bastante gente. Doutora, então, só fazendo uma recapitulação. É um conjunto de medidas que vai levar ao fortalecimento do sistema imunológico, né? É um conjunto, não é nada isoladamente, né? Não, é tudo em conjunto. Começa o processo de formação desde lá do intraútero e vai ser concluído lá por volta dos 3, 4 anos. Então, por isso a importância da gente ser coerente nas nossas atitudes, na alimentação, na atividade física, na vacinação, ou seja, a gente tentar
favorecer o aprimoramento do sistema imunológico. Tá certo. Só retomar um assunto que também faz parte aqui de infecções, de imunidade, a questão da febre. Na última live nós comentamos, mas é algo que realmente preocupa muitos pais e muitas vezes até fonte de até um desespero. Como que você orienta, doutora, a questão da febre? Porque às vezes a criança está lá com 39 graus de febre, já é considerado uma febre alta e já gera aquele pânico. O que você orienta os pais com relação à febre? Mais uma vez, porque isso é muito importante dentro do que a gente está conversando, né? Conforme nós abordamos na outra live, né, a febre, ela é um mecanismo de defesa, é um sinal que o organismo está dando para a gente, que o nosso sistema imunológico, inclusive, está dizendo, fica esperto, alguma coisa diferente está acontecendo, eu estou tentando combater, por isso eleva a temperatura. Mas o fundamental não é o número do termômetro. Eu sempre falo para as mães, mas está 39, está 38,9, tá... Digo, o estado geral. Tá? Tem doenças comuns, uma simples virose, uma diarreia, um resfriado, que pode fazer 39, 40 graus de febre e ser uma doença de evolução benigna, boa, e às vezes você vai conseguir controlar em casa sem nem precisar correr para pronto-socorro. Assim como às vezes uma febre de 38, 38,2, que é considerado para a gente pediatra febre baixa, às vezes está dando sinais de uma doença muito mais grave, uma meningite, alguma outra coisa mais complexa. Por quê? Porque o que manda, o que nos norteia é o estado geral da criança. Eu tô com uma febre de 39, medico meu filho, hidrato bem, e daqui a pouco passou a febre, ele está lá correndo, brincando, pulando, como se nada tivesse acontecido. Tenta observar em casa, segura essa criança 48, 72 horas, entra em contato com o seu pediatra, pede orientações e só vai para o pronto-socorro se de fato houver necessidade. Porque às vezes na tentativa de resolver um problema, você vai lá, fica horas esperando para ser atendido e pega outra doença mais grave do que a que você já tinha. Ou seja, só a febre isoladamente não é um indicativo, não é um motivo suficiente para ir para o pronto-socorro. Tem que ver se a criança está desanimada, sem apetite, abatida, é mais ou menos por aí. É o estado geral de como a criança está. Tá certo. E observar as primeiras 48, 72 horas, porque se for alguma doença em si que o organismo não dê conta de combater, outros sinais virão. Isso aí vai facilitar até para o colega que está de plantão, né, chegar num diagnóstico mais preciso. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, você já falou das infecções, que de certa forma é normal, né? Mas quando que os pais devem se preocupar quando o filho novinho, de 1 a 3 anos, tem infecções recorrentes? Qual é o parâmetro? Quais são os caminhos para ele falar, não, agora eu tenho que realmente me preocupar e tomar atitudes mais severas? Alguns casos requerem uma investigação mais precisa, digamos assim, às vezes até com uma intervenção de um especialista, de um pneumo, de um otorrino, enfim. Tá? Uma criança menor de 1 ano, com um histórico de 2, 3 internações por pneumonia, por bronquiolite, ou seja, foi uma doença que eu não consegui nem tratar em casa, que a criança ficou ruim a ponto de ficar internada, essa criança ela merece ser olhada com outros olhos e ter uma investigação mais profunda, mais aprofundada. Por que está acontecendo aquilo ali? Né? Será que são agentes próprios que ela está se expondo lá na escolinha, enfim, não, é uma criança que nem vai para a escolinha, então será que ela não tem alguma deficiência nesse sistema imunológico que ainda está imaturo, mas que há uma deficiência, que às vezes pode ter nascido com algum problema? Então tem casos que a gente tem que investigar mais a fundo. Né? Como eu falei, se forem resfriado comum, que no primeiro ano pode dar 7, 8 vezes, mas a criança consigo tratar em casa de boa, isso aí faz parte, está dentro da faixa etária esperada. Agora, se são doenças mais complexas, fez uma pneumonia, apresentou um derrame pleural, teve que ficar internado, infecção urinária, por exemplo, não vamos falar só do respiratório, mas uma infecção, crianças com infecção urinária em curto intervalo de tempo, dependendo da faixa etária, às vezes essa criança pode ter uma má formação. E aí não foi exposição, ela nasceu com um defeito que tem que ser consertado e o especialista acompanhar junto. Entendi. Bom, então para a gente encerrar, doutora, mais uma vez obrigado pela sua participação. Nos encontramos aqui no mês que vem, né? Você já tem esse compromisso firmado, né, comigo de saúde, para estar transmitindo aqui as informações para as pessoas.
Tá? Um grande abraço e obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, peço desculpa pela voz rouca, que eu felizmente não tossi, né? Que eu estava com bastante tosse, mas agradeço a oportunidade e vamos ver aí o que o pessoal sugere, algum tema bacana para a gente abordar. Com certeza, tem muitos, viu, doutor? Tem muitos, aí viu? você vê o que o público está querendo que a gente fale. Tem muitos temas, viu? Vai ser um prazer. Tá bom, doutor. Grande abraço, boa noite. Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, tá? Nos encontramos a semana que vem. O tema vai ser implante dentário, tá, pessoal? Tá? É uma questão que acomete muitas pessoas, né? Perdas dentárias por diversos motivos, mas existe essa possibilidade de resolver a questão estética e funcional. E terça-feira, só esse detalhe, tá? A nossa live da semana que vem vai ser terça, quarta é feriado, terça-feira. Beleza, pessoal? Grande abraço, boa noite, até terça.